Homens e mulheres passam entre 8 e 12 horas juntos no trabalho. Mesmo que as empresas não estimulem, é inevitável. Com tantas horas de convivência diária, sempre surgem os relacionamentos amorosos. Mas como não deixar que isso interfira na sua carreira? No programa de hoje, nós convidamos a psicóloga Lígia Guerra, que semanalmente faz a coluna Mulheres às Avessas, toda quinta-feira, no Bom Dia Paraná. Bom dia, Lígia. Bom dia, Adriana. Muito obrigada por ter vindo. Lígia, mesmo que não se estimule, mesmo que as empresas até nem todas sejam tão favoráveis a essas relações, a rotina acaba inevitavelmente criando alguns estímulos, né? Sem dúvida, você passa aí de repente 6, 8, 10, 12 horas, vamos pensar até na questão dos médicos, esses 24 horas trabalhando junto, como cercear sentimentos? Fica difícil. Acho que a gente pode criar algumas filosofias dentro da organização, agora cercear emoções não tem como não. E hoje em dia nós passamos mais tempo ainda virados para o trabalho, né? Muita gente reclama que não tem tempo, às vezes não tem nem disposição para sair, para fazer outro, para motivar algum outro encontro, né, que venha surgir uma relação. Então a gente fica muito virado mesmo para dentro do trabalho, né? E você, pelas pesquisas que você já fez, aponta isso mesmo, o número de casais que começam a se formar dentro do trabalho, ele é grande? Ele é muito grande. A gente acredita que hoje, em 2011, a gente já esteja aí, digamos, numa metade dos relacionamentos hoje, a gente poderia afirmar que eles começam dentro de uma organização, justamente dentro desse conceito que você colocou tão bem. A gente trabalha, a gente se desenvolve, a gente estuda já com o foco do nosso futuro, a gente tem uma carreira fortificada, solidificada. Inclusive, nós mulheres acabamos tendo essa perspectiva de que a gente quer primeiro se organizar dentro da área profissional e depois ir para a área realmente afetiva. Isso nem sempre acontece bem como a gente programa. Então, dentro do relacionamento do trabalho, a gente também tem uma grande vantagem. A gente conhece as pessoas de uma forma mais profunda. A gente conhece as atitudes delas, as posturas delas. Isso às vezes nos encanta antes que a gente gostaria ou quisesse, né, que acontecesse. Mas é assim que a vida acontece. A rotina cria essa admiração, né? Acaba... Você vai almoçar, você tem a festa do seu amigo de aniversário, você tem o batizado de outro, e você acaba indo com a tua equipe de trabalho, você tem um churrasquinho no final de semana. Então isso tudo motiva, isso tudo cria um ambiente que faz com que a gente se aproxime das pessoas, queiramos nós ou não. Uma pesquisa feita por uma universidade de São Paulo mostra que em 4 cidades brasileiras, que em segundo lugar, primeiro os casais se formam no trabalho, depois eles se formam pela apresentação de um amigo. E normalmente o amigo está no ambiente de trabalho também, né? Então a gente volta pro trabalho. E essa intimidade que a gente vai criando dentro do trabalho, ela é uma intimidade produtiva. Embora muitas empresas venham com uma política totalmente contrária a relacionamentos formados dentro do conceito profissional, eu acho que isso é um equívoco, porque cria objetivos em comum, você por vezes entende até melhor a rotina do outro, sendo da mesma área profissional. Então tudo depende assim muito mais da maturidade do casal que está se formando. E aí entra um conceito que a gente tem que olhar para a organização. Na hora que contrata, ter um cuidado ainda maior de contratar pessoas realmente qualificadas, profissional e emocionalmente, para que se futuramente elas vierem a formar um casal dentro da organização, ambos caminhem para o mesmo objetivo. No mesmo conflito, né? Exatamente. Nós vamos conhecer agora a Ana e o Nilson Rigg. Eles trabalham na mesma empresa em setores diferentes, né? Mas foi até aqui, fiquei sabendo que nessa sala onde nós estamos, que vocês se conheceram, aqui que tudo né? começou. Como foi? Bom, o Nilson já trabalhava na empresa há bastante tempo, desde 98, mas trabalhava em Sorocaba, na verdade, e acabou sendo transferido para cá. Quer falar um pouquinho do teu Logo depois ela foi contratada e já te chamou a atenção ali ou ainda não? Já, na verdade, quando entra uma pessoa, uma menina bonita como ela, chama geral, então tem comentários, né? Eu fui mais um que reparei na beleza dela. Mas o único que deu sorte. Mas acaba que você no seu dia a dia, né, como você colocou bem, a gente vai reparando na pessoa, ver como é que ela se comporta, o jeito dela, as reações, e passa a se interessar por essa pessoa que antes era só um companheiro de trabalho. Como que vocês anunciaram que vocês estavam juntos? Como foi isso? Na verdade não foi bem um anúncio, como a Lígia estava falando, as atitudes acabam denunciando. Mas foi uma situação em que a gente foi jantar em um restaurante aqui em Curitiba e uma outra pessoa da empresa acabou indo nessa mesma noite, coincidentemente, e a gente já imaginou que naquele momento
a coisa já não era mais segredo, né? Mas foi tudo muito natural, assim, realmente a gente nunca teve problema, assim, claro, todo mundo questiona, pergunta como é que começou e tal, mas a gente sempre levou isso muito numa boa, até assim, por a gente passar muitas horas do nosso dia aqui, a gente formou muitos amigos em comum, o casal, tem outros casais que se formaram aqui que acabaram se tornando nossos amigos. Mas vocês trabalham em setores diferentes. Sim, mais fácil, ajuda, né? Ajuda muito. Até a gente, a empresa nunca proibiu. Uma das condições é só que a gente trabalhe realmente em setores separados, né? Até para não ter interferência, o que eu acho bem saudável, até porque a gente chega em casa e tem sobre o que conversar, né? Porque senão nem isso não seria legal. Você acha que, para vocês, como foi? Interferiu? Foi positivo? Trouxe algum problema? Se interferiu foi positivamente, porque a empresa hoje, você tem que estar sujeito a transferências de local de trabalho. Então, eu, por exemplo, fui transferido para trabalhar em São Paulo. Ela conseguiu uma transferência, me acompanhando, não tendo que sair da empresa. Ou seja, não teve nenhum impacto no nosso dia a dia, o fato de eu ter que ficar desempregado, por exemplo. Então, assim, eu acho que se teve interferência, sempre foi positivo. Foi positivo. E nós vamos conversar agora com a Tânia Bertolucci, que é gerente de desenvolvimento de RH da empresa que o Globo Comunidade visita hoje, que tem mais de 2.500 funcionários. Bom dia, Tânia. Tânia, qual que é a política da empresa quanto aos relacionamentos amorosos? Nós não temos nenhuma restrição com parentes, com marido e mulher, filhos numa mesma área, na empresa, porém que não tenha um grau de subordinação. Desde que não haja essa relação de subordinação, porque a gente entende que aí poderia interferir na gestão do time. Tânia, você comentou que são 17 anos aqui dentro da empresa. Você deve ter acompanhado muitos casamentos e muitas histórias de amor aqui dentro da empresa, né? Tem 2.500 funcionários, mais de 2.500 funcionários. A área de RH é sempre a última a saber, né? Então, não é que a gente acompanha desde o início, a gente acaba, às vezes, sabendo no final da história, quando as pessoas já estão casando, ou já estão num relacionamento mais adiantado, vamos dizer. E quando é hora de contar para o chefe? Muita gente começa a te perguntar, você está namorando ela? Você está namorando ele? Acho que esse é o momento certo para a gente evitar que se torne uma fofoca, a famosa rádio peão dos corredores, porque isso acaba sendo um tiro no pé. Uma coisa que, de repente, tem tudo para dar certo, para ser construtiva para os dois, muitas vezes até para a própria organização, acaba revertendo contra a pessoa. Então, sentiu que está muita gente percebendo que realmente a relação está avançando para algo mais sério, a melhor política é contar, porque, afinal de contas, não tem nada demais desde que você tenha uma conduta adequada. A chance de um relacionamento dar certo dentro da empresa, começando dentro, começando fora, começando numa festa, provavelmente ela é a mesma, né? Agora, e quando não dá certo? O pior ainda... E quando acontece uma traição dentro da empresa, e daí, Lídia? Como que convive, como que continua com o relacionamento sem abalar as relações de trabalho? Eu, particularmente, acho muito mais difícil uma traição ocorrer no ambiente de trabalho. Tem muitos amigos em comum e que, de repente, tem um terceiro que vai estar envolvido nisso, aí, por vezes, no próprio trabalho, que ele também não vai ficar numa situação muito agradável. Agora, eu penso assim, se você vai começar um relacionamento... Realmente reflita se é isso que você quer, né? Ambiente de trabalho é um lugar que deve ter muito mais cuidado com o sentimento do outro, porque realmente você brincar de namorar no trabalho vai ter um custo muito maior para ambos. Eu já vi diversas situações diferentes. Gente que realmente pediu demissão depois disso, a pessoa não suportou continuar trabalhando na organização. A pessoa conseguiu buscar ajuda fora, um acompanhamento psicológico para contornar a situação, porque... além de perder o parceiro ou a parceira numa situação dessa, ter sua vida exposta, ainda perder o trabalho, por vezes deprime ainda mais. Tem gente, a empresa às vezes transfere um dos dois, ou o que é mais triste, às vezes política de organização, demite o que está há menos tempo dentro da empresa. Ou claro, aquele que começa a conturbar o ambiente, se de repente é uma traição e começa a ter um certo tipo de hostilização em relação ao colega, uma inadequação realmente de comportamento, a empresa aí tem que tomar essa providência. Esse é um risco que toda pessoa que se relaciona no trabalho tem que ter bem consciente que possa acontecer. O Edson Luiz Lima e a Ana Lúcia são casados há 5 anos e trabalham na mesma empresa há 9 anos, mas vocês não se conheceram aqui dentro, né? Não. Como foi? Foi através de um irmão meu que fazia faculdade na mesma faculdade que ela. Aí, logo após um ano, eu comecei a frequentar a faculdade. Eu estava ingressando na faculdade
e ela estava terminando. Aí ali a gente começou a se conhecer. Eu conheci ela de vista aqui na empresa, ela também, mesma coisa, só que aqui a gente não teve nenhum envolvimento, começou lá fora. Quando vocês começaram a namorar, levou muito tempo para vocês comentarem que estavam juntos aqui dentro da empresa? Quase um ano, né? Foi. Como vocês conseguiram? Saímos assim, a esteita, escondidos. Onde ia, ficava procurando, se eu encontrava alguém da empresa, olhava, já um andava para um lado, outro andava para o outro, mas nunca junto. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui. Muito obrigada. De nada. nada. Tenham um bom dia. Você também. Lígia, como que lida com essa questão dos ciúmes e principalmente o que não pode quando você tem um relacionamento dentro da empresa? Eu acredito que, assim, discutindo muito a relação, coisa que nem sempre os homens gostam, mas tem que conversar. Se tem alguma situação pontual que está incomodando da parte dele ou da parte dela, alguém que de repente está assediando um dos dois, os dois têm que sentar e tem que falar, isso aqui está me incomodando, você tem que mudar teu comportamento. O que não pode é discutir isso no trabalho, de forma alguma. E não procurar não ficar expressando muito desagrado. Não gostou de uma situação? Tem que dar o sorrisinho amarelinho, sim, porque é trabalho, senão as coisas começam a se misturar. Conversa depois fora da empresa. E a seguir vamos falar das amizades no ambiente de trabalho. O Globo Comunidade volta já.